Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira nos traz o título Para um tempo como este. Esse aqui, irmãos, é o verso que se encontra no capítulo 4 do livro de Esther, e aqui no verso 13 e o verso... Na verdade, o verso 14, mas eu vou ler o verso 13, que me chama muita atenção. Olha só. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Lembre-se que Esther era judia, prima de Mardoqueu, o nome dela de nascença era Radassa, e ela se tornou Esther, ou que seja, o nome dela foi colocado Esther por seu nome persa. E o verso 14 é o que está aqui nesse título da lição de quinta-feira. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Que outra parte seria essa? Não seria Deus intervindo na história e mostrando aqui que ele iria auxiliar o seu povo? É como eu falei ontem, né? Mesmo que a palavra Deus não apareça, ele é muito evidenciado dentro da história. Não tem como fugir. O nome de Deus não aparece, mas a sua presença, a sua atuação, o seu cuidado, ele é real. Continuando aqui. Mas você e seus parentes morrerão. Aí agora vem um verso da lição aqui, ó. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Ou seja, Deus estava dentro da história, irmãos. Só para a gente aqui fazer um rápido resumo. Observe só. Amã faz uma festa. Nessa festa ele chama muitas pessoas. E ali a festa extensa, ele, para mostrar que tem uma esposa muito linda, muito bela, ele então chama a Vasti. Vasti, então, ela não aceita ir a dançar ou se mostrar diante de um monte de pessoas que estão embriagadas. Ela rejeita. O povo fica realmente revoltado. Os homens da festa chegam a dizer assim: olha, você deve fazer algo porque isso não pode permanecer. Se esse ato da rainha Vasti perdurar, o que é que a gente vai poder falar com nossas esposas se elas também tomarem a mesma decisão de rebelião contra seus maridos? Se posicione. Aí ele então, baseado naquela orientação, ele então tira Vasti do reino. E aí passa-se então o período do álcool, poderia dizer assim, e ele então volta a sentir tristeza ou sentir saudade da sua esposa, mas agora ele está só. Então os conselheiros pedem para com que ele faça uma espécie de desfile de análise de uma pessoa que pudesse ser adequada a substituir Vasti, rainha. E Esther é colocada. Veja como é que Deus intervém na história, irmãos, como é que ele direciona tudo. Na medida que ela é escolhida, ela então se torna rainha. E ao se tornar rainha, ela agora tem uma aproximação para com o rei muito maior do que se ela simplesmente fosse uma daquelas mulheres que faziam parte do harém ou a parte. Agora, quando ela é colocada, chega-se então um homem mau, Amã, faz-se um decreto por ira do Mardoqueu não se curvar diante dele e quer matar todos. Deus vai direcionando a história. Quando a gente olha essas partes, a gente pensa assim: meu Deus, parece até que Deus agora abandonou, parece até que Deus deixou o povo perecer, porque ele não exaltou Mardoqueu naquele momento que ele se mostrou fiel a Deus, cruzando os braços, podemos dizer assim, e não se curvar diante de Amã. Mas a ira vai aumentando, mas Deus não sai do controle da história. No final dela, o povo recebe esse decreto de morte, ao todos os judeus serem decretados como vilões, decretados como rebeldes diante da corte persa. Deus intervém na história. Aquilo que aos olhos dele era chamado de rebelião, de ausência de cumprimento de leis, se tornou para Deus obediência à sua palavra, ao seu Deus. Não será assim no tempo do fim? O povo irá causar um decreto de morte ao ver que um povo que não está obedecendo às leis são vistos como transgressores, então eles devem ser mortos. Olha que semelhança bem íntima entre a história de Esther e o povo de Deus daqui para o tempo do fim. E parece que o povo então será sucumbido, destruído, mas Deus intervém na história.
E assim como foi no período persa, eu li para vocês os textos ontem, na verdade, os textos que eu li para vocês falavam sobre que a história de Esté se repetirá lá na frente no povo de Deus. E o livramento virá. E nesse decreto de morte, Deus então nos concederá a bênção. Para este tempo é que Deus nos preservará com vida viva, com a vida ativa espiritual, com a fé viva. E essa fé é que ele sobressairá diante de toda a rebelião do mundo. E é essa fé, como diz o hino 261, nos ocasionará a vitória em Cristo Jesus. Então, fique certo de uma coisa e guarde isso no seu coração. Momentos a gente passa e parece que Deus não está conosco. Dificuldades a gente sente e parece que Deus nem está se importando. Mas nunca se esqueça, Ele pode estar ausente pelo meu sentimento, mas Ele está presente em meio à minha aflição. Não é necessário que eu sinta, só basta que eu creia. E se eu crer, Deus vai se manifestar. Ele vai se posicionar e vai nos livrar para o glória do seu nome. Quer você esteja passando por alguma doença, alguma dificuldade, alguma desavença com algum familiar, se isso lhe incomoda, irmãos, em nome de Jesus, busque a Ele. Parece que você pensa que agora a minha vida acabou e a minha família está se desmoronando, a minha saúde não está bem, o meu trabalho está horrível. Mas Deus está diante da história. Ele não esqueceu de você. Ele está com você em meio à aflição. E creia, você será escapado, você será livrado no final de tudo isso. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa lição, irmãos, nos dê ânimo e convicção de que o que vai acontecer no futuro, o mesmo Deus que livrou os judeus na época de Esté, nos livrará para todo o sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela promessa da Tua Palavra, nos auxiliando, nos direcionando para que nós possamos continuar crendo em Ti. Dá-nos, ó Deus, a bênção da confiança em Tua Palavra e saber que o Senhor não está ausente da história da nossa vida. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa os nossos pecados, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.